Olá a todos, eu sou o Rafael Prado, aluno do CTA da Universidade Federal do ABC, dentro da disciplina Metodologia Científica e Planejamento de Pesquisa, da professora doutora Roseli Benassi, que propôs uma atividade para que mostrássemos a estratégia de busca utilizada para o nosso objeto de pesquisa. Então, trago aqui o Scopus e o VozViewer para que essa estratégia seja aprendida, né? Uma maneira de contribuir para nossas pesquisas e composição do projeto. Então, o nosso assunto de pesquisa aqui foi os plásticos do oceano reciclados, né? Então, as palavras-chave usadas aqui foram Ocean Plastics Recycling. Nesses buscado apenas artigos, né? Encontramos 201 depois desse filtro. Dentro do Scopus, nós já temos algumas maneiras de fazer algumas análises aqui. Os autores mais publicados, né, documentos mais publicados, os países mais documentos publicados, algumas palavras-chave aqui: recycling, plastics, big plastic e plastic waste, que são equiparados aqui todos esses assuntos em destaque. As áreas também encontradas e as fontes aqui citadas, tá? Temos aqui uma evolução também por ano. Então a gente já nota que até 2017 haviam poucas publicações, né? Média aqui de 2 publicações por ano. A partir de 2017 isso cresceu bastante. A gente ainda está no meio do ano, em 2023, por isso essa queda aqui na ascensão das publicações. Espero contribuir para alguma esse ano ainda, mas mostra também que esse assunto está bem em evidência. Então é importante a gente ressaltar esse tema por ano também, que é bacana. Os documentos por autores. Esses autores aqui, os top 15 autores aqui, eles têm também os 3 primeiros aqui, coincidentemente, tem 3 documentos apenas, né? Eu falo que são baixos. E dentro dos 15 autores, no máximo a gente tem uma média aqui de 2 documentos publicados. Então, de alguma forma, o Scopus ele está limitado, né? Ele te dá algumas ferramentas mesmo de análise bem simples. É mais uma questão mesmo de leitura sobre os artigos ali no Scopus, e a gente tem que levar esses dados, né? A gente exporta então para que o VozViewer nos dê uma riqueza maior de detalhes e para algumas análises sendo melhoradas, tá? Então aqui continuando ali, partindo dos autores, então, nós temos um mapa aqui de densidade que o VozViewer apresenta. Então aqui está ainda uma tela do Scopus aqui de 3 documentos, aproximadamente dos top autores aqui. Porém, no Scopus a gente tem primeiramente já uma situação de densidade por ano, né? Por recente, né? O que está sendo publicado mais recente. Então, aqui vai ao encontro daquela informação que 2016 era baixa e os autores aqui mais citados aqui já está em número de citações, né? Não de número de documentos, que também falo mais à frente aqui o motivo disso. Nós notamos aqui que há uma recente mesmo número de citações, mais recente,
Então 2022 é mais amarelinho, são ainda poucas citações, muito recentes, 2022, mas mostra que a maioria aqui das publicações estão em torno de 2019. Essas citações, então, a gente destaca, eu coloquei dois aqui, os principais, que não figuram ali no número de documentos, né? Mas com 460 citações, temos o Brooks, o Wang e o Genbeck, e 450 citações Sharma e Chatterjee. Nós temos uma maneira, então, de melhorar essa avaliação do que limitada apenas ao número de documentos que cada autor publicou. Avançando aqui, a gente vai para os países que publicaram mais documentos, né? Então a gente tem aqui os Estados Unidos em primeiro lugar, mas a China ali muito próximo também, como é natural, depende do assunto, mas a China é o que mais tem publicações hoje, em quase todos os assuntos. Então, dentro do Scopus, a gente tem uma limitação também apenas do número de publicações. Quando a gente vai para o VozViewer, a gente já começa a olhar algo mais interessante, que são as conexões. Esse mapa aqui traz essas conexões, né? E o que eu destaco aqui também, né? Tirando os Estados Unidos, a China aqui, França, que são os principais, onde o Brasil está conectado, né? O Brasil ele está conectado aos maiores publicadores aqui de artigos. Isso é uma coisa interessante, relevante até, para que a gente possa entender. Os Estados Unidos aqui ele tem, nos 29 documentos publicados, 1.148 citações, né? Então são uma riqueza maior de informação que o VozViewer nos dá. O Brasil aqui tem 47 citações, ele está na lista aqui também. E ele está figurado aqui nesse cluster 1, que é o principal. Pelo número de documentos, é o cluster principal. E o Brasil está conectado a ele. Então isso é bem legal, interessante. A gente só conseguiria ter essa percepção pelo VozViewer. Aqui no mapa de densidades, né, de relevância, em publicações, o Brasil aí de novo está conectado aqui nele, mais uma questão visual, porque para mostrar mesmo a questão de densidade. Essa informação de que recente, né, se esses documentos são mais ou menos recente, a maioria dos países que publicam mais, que é a China e os Estados Unidos. Veja que os Estados Unidos ele está mais azulzinho, é mais antigo as publicações que a China, que é muito mais recente. Isso é muito interessante também, né? E procurando aqui o Brasil, a gente vê que ele está muito próximo dos Estados Unidos, mas um pouquinho mais amarelinho. Então, ele também tem artigos mais recentes. Destaquei aqui também o número de documentos para ficar visual. Então, eu encerrando aqui a apresentação, eu destaco essa situação de localizar o que o Brasil está fazendo, comparando com os principais países, né? E agradeço a oportunidade de apresentar e também aprender essa ferramenta, que é espetacular aí para nossa pesquisa, ok? Obrigado a todos, grande abraço, obrigado.